A primeira coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo é que sonhos se realizam, tá? Vão atrás dos seus sonhos. Ontem, dia 24 de março de 2019, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, eu tive um encontro maravilhoso. Eu conheci a Camila, do canal Camila Pipoca. Tô assim, super amável, super pra frente, transmite uma energia muito boa. E pra quem não conhece ela tem um canal que fala sobre a vida dela lá no Japão. E ela conta fatos sobre o Japão, experiências da vida dela. E aproveitando que a Camila, no canal dela, ela tem um quadro só sobre lendas urbanas japonesas, eu trouxe aqui pra gente hoje um dos maiores escritores de terror que já existiram, Edgar Allan Poe. Qual seria a sua reação se um dia você acordasse assim e descobrisse que você foi enterrado vivo? Exatamente isso que você ouviu. Você foi dado como morto e te enterraram vivo. Estão lá as pessoas de luto por você e você acorda dentro de um caixão a 7 palmos debaixo da terra. Então, vai ser sobre isso que a gente vai discutir hoje com o conto O Enterro Prematuro, do Edgar Allan Poe. Eu quis dividir esse conto em duas partes, que eu acho que ele fica muito bem dividido em duas partes. A primeira parte, ela é extremamente verossímil, ou seja, ela tem um tom muito jornalístico. O nosso narrador, que a priori está em terceira pessoa, ele traz um tom muito jornalístico, ele traz uma discussão para dentro do livro, mostrando fatos. Ele comprova a teoria dele com fatos, ele não é um Zé Ninguém que está simplesmente contando sobre a opinião dele porque ele acha que a vida é assim. Ele traz fatos, ele tenta comprovar aquela discussão. E a discussão dele é o seguinte: na opinião de vocês, antes de pensar no conto, antes de pensar qualquer coisa, qual que é a maior catástrofe que existe? Aquela coletiva que a gente lê nos livros de história sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, vê no jornal como aconteceu em Brumadinho. Qual que é a pior catástrofe? Essa ou a individual? Ou seja, o que cada pessoa passou dentro daquela situação, ou nós mesmos passamos no nosso dia a dia, desastres que não ficam documentados no jornal, mas que passamos. Qual que você acha que é a pior? Dentro dessa discussão, o nosso narrador, que não tem nome, não sabemos quem é, não sabemos nada sobre ele conclui que o pior desastre que pode existir é aquele individual. Esse é o pior desastre. E depois, fechando essa discussão, ele começa a relatar uma série de fatos que ocorreram sobre enterros prematuros. Então ele relata várias histórias de diferentes pessoas, de diferentes lugares, de pessoas que foram enterradas vivas, algumas que conseguiram escapar e outras que não. Mas mesmo toda essa descrição sendo extremamente impessoal, só jogando os fatos na nossa cara, ele traz eu não posso chamar de terror, mas uma angústia pra gente muito forte. Ele começa a relatar, é como se você estivesse assistindo, por exemplo, um documentário sobre Brumadinho e ele conseguisse te colocar na posição das pessoas que estavam lá. Então isso já traz no conto uma certa angústia do que está acontecendo, mesmo a gente tendo um narrador em terceira pessoa extremamente impessoal que apenas documenta os fatos. Na segunda parte do conto a gente já tem uma história completamente diferente. Ele introduziu todo esse assunto do enterro prematuro e agora o nosso narrador, que deixou de ser em terceira pessoa, extremamente impessoal, ele passa a se tornar um personagem. Então ele começa a narrar a própria história em primeira pessoa. Ele faz essa introdução para começar a contar a sua história, pois ele é um personagem, não temos nome, não sabemos praticamente nada sobre ele. E ele é uma personagem que sofre de catalepsia. Quem não sabe o que é catalepsia, a pessoa ela fica como se estivesse morta por um determinado tempo, mas ela está viva.
o coração para de bater, ela começa a ficar mais gelada. Ela tá morta, só que ela ainda tá viva, ela vai acordar depois de algum tempo. E no caso desse nosso narrador personagem, a catalepsia dele é muito forte. Ele podia ficar até meses nesse estado de catalepsia. Como ele já tinha avisado os amigos, familiares, a maioria das pessoas ao redor dele conhecia esse seu problema, ele não ficava tão preocupado. Mas, porém, uma coisa muito importante acontece na vida dele. Durante uma das crises de catalepsia, ele acaba tendo uma conversa com um demônio. Ele conversa com esse demônio e quando ele acorda, ele fica todo angustiado. Ele fala, não, eu não posso morrer, eu tenho que dar um jeito. Se alguém me enterrar vivo por causa dessa catalepsia, eu tenho que ter um jeito de fugir. Eu não posso morrer assim por causa de uma doença, eu não posso morrer assim. Então ele começou a mexer em todo o sistema funerário que teria para ele. Ele preparou um caixão todo acolchoado, que tivesse uma abertura do lado que ele pudesse bater e abrisse, tipo uma portinha, né? Então tivesse uma parte um pouco mais fraca que ele batesse e essa portinha caísse. E dentro do mausoléu ele pediu para que tivesse um jeito de abrir a porta, então que pudesse abrir e fechar a porta dos dois lados, porque caso ele fosse enterrado durante uma das suas crises de catalepsia, ele tinha como voltar ao mundo, ele não iria morrer. E por causa de um acontecimento que eu não vou revelar, se vocês quiserem saber o que aconteceu com ele para acontecer essa mudança, leiam um conto. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem o livro caso vocês queiram ler o conto. E por causa desse acontecimento, ele descobriu que as suas crises de catalepsia, aquelas crises nervosas que ele estava tendo toda hora, que ele sempre ficava quase que em coma por dias, a chegar até meses, era simplesmente neurose da cabeça dele. Olha que coisa bonita, era neurose da cabeça dele. Depois que ele descobriu que ele não precisava ficar tão preocupado com a catalepsia, que ele podia curtir a vida sem ficar tão preocupado com isso, as crises diminuíram, quase se acabaram. Se eu não me engano, eles acabaram, as crises acabaram, ele não teve mais problema de catalepsia porque ele não tinha mais tanto medo de ser enterrado vivo. E por causa desse medo doentio, dessa neurose, ele acabou desenvolvendo uma doença. Então, a neurose dele acabou desenvolvendo uma doença nele que causava a neurose dele. Duas coisas que me chamaram muito a atenção durante a leitura do conto foram o fato do personagem não ter nome, ele não tem nome, você não tem a mínima ideia qual que é o nome dele. E dois, muitas palavras estarem com a letra inicial maiúscula. Eu não sei dizer se o que eu tô falando aqui é certo, mas essa foi a minha sensação durante a leitura. O fato do personagem não ter nome me deu uma sensação como se o escritor, o Poe, o Edgar Allan Poe, quisesse que nós nos colocássemos no lugar da personagem, ou seja, ele não tem um nome como se tivesse uma linha em branco, tipo, preencha seu nome aqui. E isso deu uma sensação como se eu fosse a personagem daquele conto, como se eu estivesse passando por tudo aquilo que o personagem passou. Eu não estava simplesmente assistindo de longe, eu era a personagem, eu me senti como a personagem. Eu senti todas as agonias do personagem durante a leitura. Então isso me deixou meio cabreira, eu não tenho palavra melhor, me deixou cabreira. Eu não sei se essa foi a intenção do Poe na hora de escrever ou se ele só era ruim com nomes mesmo. E o segundo motivo, pelo fato de algumas palavras estarem com letra maiúscula, as palavras eram, por exemplo, terra, escuridão, nada, eram palavras muito bem colocadas, que davam uma ênfase, como se quisesse que o leitor acordasse, ó, presta atenção na realidade, ó, tá acontecendo isso. Mas uma sensação muito estranha que me deu durante a leitura do conto é como se essas palavras não fossem palavras, fossem personagens que faziam parte da história. Eu não sei quem leu vai ter a mesma sensação, mas pelo fato delas estarem com a inicial maiúscula, parecia que eram personagens admirando os fatos por fora, como se tivessem várias pessoas te assistindo enquanto você passava por isso. Já que nem eu falei, eu me senti o personagem. Então era como se o nada fosse uma pessoa que ficava me olhando, a terra fosse uma pessoa que ficava me olhando. Eu não sei se já passaram por isso, acho que todo mundo já passou por isso, né?
de você às vezes estar lendo um livro ou escutando música ou olhando para o nada e você sente uma sensação esquisita, você percebe que tem alguém te observando, tem alguém te olhando e aquilo vai te dando uma agoniazinha, dá vontade de falar: o que você quer? Por que você tá me olhando? Quer tirar uma foto? Tira! E foi essa sensação que eu tive durante a leitura do conto. O problema é que não era uma pessoa, eram várias palavras. Eu acho que tinham mais de 10 palavras com letra maiúscula. Então isso me deixou um pouco encafifada. Eu não sei quem teve mais a mesma reação, mas isso me deixou um pouco incomodada durante a leitura. Bom, pessoal, essas foram as minhas experiências lendo Edgar Allan Poe. Quais foram as suas? O que aconteceu durante essa sua leitura? Olha, uma coisa que acontece muito quando eu tô lendo Edgar Allan Poe são coisas estranhas. Coisas que estão fora do meu cotidiano acontecem enquanto eu leio Edgar Allan Poe. Eu posso ler qualquer outro livro, não acontece nada. Eu estou lendo Edgar Allan Poe, a câmera apita por nada, eu ouço barulho de coisas caindo e eu não sei o que caiu. Então foram experiências um tanto quanto assustadoras, de certo modo, então eu vou dar uma pausinha no Edgar Allan Poe por hora, mas eu vou ler mais porque eu sou cabeça dura e eu vou ler mais contos dele. Mas quais foram as suas experiências? O que vocês acharam? Vocês concordam com as minhas colocações? Caso não esquece de deixar aqui nos comentários para eu saber o que vocês acham sobre esse conto que eu discuti hoje. Como eu disse antes, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar o livro e ler alguns contos do Edgar Allan Poe. Pode ser O Enterro Prematuro, O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher, o que vocês quiserem. E depois tragam para ver qual que vai ser o próximo conto que vocês querem que eu faça a resenha. Não esquece de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!